algum motivo, Armada, eu tive aquela sensação de que era parecido, mas diferente, então parecia errado, sabe? Porque olhando assim, olhando por cima, Armada e a Nova Geração são de fato muito parecidos. São dois animes, né? São duas séries japonesas. Mas quando eu olhava para Armada e eu notava as pequenas diferenças em relação à Nova Geração, meu cérebro ficava meio preocupado, assim, não aceitava muito. Que foi completamente o oposto do que aconteceu com o filme. O filme ter sido tão diferente foi uma coisa que acabou ajudando, né? Porque imediatamente de ver tanta diferença foi uma coisa que me desprendeu da ideia de que eu estava assistindo um Transformers que eu já conhecia antes. Porque eu confesso que quando eu vi pela primeira vez um pôster do filme, tinha lá a cabeça do Optimus, do Megatron e do Bumblebee. E do Bumblebee. Tudo bem que o Optimus e o Megatron era meio óbvio. Mas o Bumblebee eu não sabia quem era. O Bumblebee eu olhei pra ele e pensei assim, esse é o X Brown, óbvio. Esse cara aqui, eu achava que era o Hot Shot, por causa de Armada. De Armada, ele era amarelo. Eu achei que... Eu pensava que esse cara aqui... É que tipo, eu não consegui notar que era amarelo, porque era só a cabeça, né? E a cabeça do X Brown é muito parecida com a cabeça do Bumblebee. Não sei se vocês sabem disso, mas é meio parecido. Eu assisti o filme, né? Chega na cena da introdução dos Autobots, e aí quando o Optimus fala Ratchet, Jazz, eu não conhecia esses nomes. Tudo bem que Ironhide tinha na Nova Geração, mas eu não me lembrava que tinha um Ironhide no desenho, sabe? Então eu não sabia quem era aquele Ironhide também. E quando chegou no Bumblebee, o Optimus fala essa palavra, né? Primeira vez na vida que eu ouço Bumblebee, eu fiquei, o quê? Hein? Como é que é? No X Brown, não, o quê? Mas eu aceitei na hora, né, cara? Tipo, foi uma coisa que eu percebi, tá bom, tipo, é uma nova versão, é realmente diferente. Nossa, eu pensei que todo mundo pensaria igual, né? Eu achei que ia ser muito fácil pra todo mundo entender que era uma coisa nova, né? Que o filme é diferente porque... Não, estamos aí há 13 anos aí explicando que é uma coisa diferente. Exatamente. Exatamente. Okay. Eu conheci o fórum, que era aquele ETF... Mas aí eu não ia porque tinha o fórum. Eu não usava, eu conheci, mas não usava. Eu também não usava, porque nós jovens, nós crianças da geração Movie, a gente era massacrado pelo pessoal mais velho. Massacrado mesmo. Era um negócio muito ruim, uma situação muito chata. E eu não vou mentir, eu guardo não era assim, muitas pessoas na época não souberam lidar com a entrada de novos fãs. De uma nova geração de fãs. Muitas pessoas elas não entenderam que os filmes estavam apresentando Transformers pela primeira vez a muita gente, especialmente muitas crianças. E simplesmente não souberam lidar com isso. Por exemplo, ao invés de acolher essas crianças, tipo, sejam bem-vindas, crianças. Exato. Fiquem sabendo... Chegaram, gente. Eles podiam chegar assim, sejam bem-vindas. Agora fiquem sabendo que Transformers não é só um filme. Olha só que legal. Tem mais coisa. Venham ver, sabe? Venham ver tudo que já existe desde os anos 80. Não. Sabe o que muita gente fez? Essas crianças aí gostando dessa versão nova, tá errado. Não. Exatamente. Olha aqui, Transformers é IDG1. Exatamente. Isso acontecia muito, vocês não têm noção. Isso acontecia muito. E aí, se a criança depois começava a despirocar lá, a responder, ela era tida como mal educada e era banida dos grupos, era banida de fórum. Mas a criança que era errada, tá ligado? Não era um bando de adulto chorão massacrando criança de 11 anos. Principalmente no Brasil, que eu digo, em relação... Era uma fase tóxica, não. É uma fanbase tóxica ainda. A questão é que cada um se reduziu às suas bolezinhas. Mas muita coisa do que o fandom de Transformers ele é hoje, dele ser completamente dividido, fragmentado, é muito por culpa disso. Porque a gente teria uma geração de fãs, principalmente, digo assim, da minha e do Fritz, dos que vieram depois, que poderiam ter contribuído muito pro fandom poder crescer bem forte, mas que isso não aconteceu por causa desse tipo de pessoa. Isso mesmo, muita gente que estava apaixonada pela franquia deixou de lado. Muita gente largou. Porque essa gente tem gente que até hoje gosta. Eu tenho contato com pessoas que gostam, mas que preferem não ter contato com nenhum núcleo do fandom, justamente por causa dessa época, porque acontecia muito dessa coisa. Porque, por exemplo, se eu defendesse os filmes totalmente,
Assim, ó, inquestionável. Eu não permito que na minha presença fale mal. Sabe? Se eu fosse assim, a gente tipo, era assim com Transformers 2. Quando a gente era novinho. eu fui assim 10 anos atrás, com o segundo filme, que foi destruído por pela crítica, todo assim. mundo na internet. Sim, E eu era a crítica na pessoa. internet, a gente ficava com raiva. Só que aí que tá. Só que, tipo, a gente agir dessa maneira, a gente se torna extremamente tóxico com as pessoas ao nosso redor. E olha, eu vou dizer o seguinte: muito fã xiita é assim. E nunca deixou e não quer deixar de ser assim. Esse argumento, o eterno argumento de que a G1 é melhor que tudo que veio depois, geralmente, eu não estou dizendo que é assim sempre, absolutamente. Mas olha, muitas pessoas que usam esse argumento, elas usam dessa forma. Elas não reconhecem que a G1 também não é perfeita. Por isso que é importante, fã de qualquer era de Transformers, qualquer uma delas, tem que reconhecer que nada é perfeito. Cara, eu concordo com tudo isso que você disse e ainda digo mais. Tem que também entender que mesmo que você odeie, por exemplo, assim, alguma outra mídia de Transformers que você não goste, você também tem que reconhecer a importância que ela teve no cenário total para a franquia. Por exemplo, o nosso amigo Cássio Takagi, ele odeia Beast Wars, ele detesta Beast Wars, mas ele reconhece que na época, lá nos anos 90, Beast Wars salvou Transformers nos anos 90, e é uma coisa que infelizmente acontece até hoje com muitos fãs de G1, é que os caras, eles batem o pé até hoje falando que o filme não ajudou a franquia. Que o filme ele não ajudou a impulsionar a franquia. Mas duvido que sem o sucesso, principalmente do primeiro filme, nós teríamos Transformers Animated. Talvez a gente até tivesse, mas talvez a gente não fosse ter Transformers Prime. Talvez a Hasbro não investisse na High Moon Studios e na Activision para fazer o War e Fall of Cybertron, que são jogos maravilhosos. Querendo ou não, você pode odiar os filmes, odiar o visual, odiar o Michael Bay, os humanos, a história, tudo. Mas muita coisa que a gente tem hoje em dia, que a Hasbro ela investiu nos últimos 10 anos, foi graças ao sucesso do filme. Aí o Cristiano Inox aceita até hoje, o Bis era um Camaro, fidelidade zero. Amigo, Transformers tem tanta continuidade, tantas continuidades, com robôs virando tantas versões de personagens, virando tantas coisas, tendo tantas personalidades, que acho que é muito difícil você falar uma questão de ser fidelidade. Porque a questão é que o Michael Bay, ele nunca pretendeu ser fiel a G1 em momento algum. Ele sempre falou que ele queria fazer uma coisa na mente dele, uma coisa que para ele seria mais original. Então, ele ser um Camaro, o Optimus Prime ter chamas e tal, é um universo totalmente separado. É a mesma coisa, tipo, Animated, o Optimus Prime não é o líder dos Autobots, ele é um operário lá. Ele é um funcionário terceirizado que fica fazendo manutenção de ponte espacial numa nave velha e tem uma equipe que só tem idiota e irresponsável. Isso aí. O Supremo 10.000. Outra coisa estranha em Transformers Prime é que o Wheeljack tem nada a ver com as suas outras versões, com o fato dele ser um Wrecker, um demolidor, e utilizar espadas e ter uma personalidade rebelde. Sim, mas é aquilo que eu falei, Transformers tem tantas continuidades que você não precisa ser necessariamente apegado ao G1. E isso é, inclusive, uma coisa que eu gosto de Transformers. É que cada nova continuidade, cada novo desenho, HQ, qualquer coisa, eles podem simplesmente mudar tudo. Pode criar uma nova perspectiva, pode fazer uma coisa totalmente nova. Eu gosto muito disso. Então eu não ligo, tipo, de certos personagens não terem a personalidade de G1, etc. Até porque ficaria repetitivo. Isso aí, muito bem, Soundwave XD. A exemplo do Wheeljack Armada, que ele é um vilão. O símbolo Autobot dele é cortado assim e tal, ele é um traidor, etc. Então, isso que é bom, a mesma coisa. Eu não vejo o pessoal reclamando de fidelidade com o Starscream Armada. Porque o Starscream Armada é um personagem muito bom, mas ele tem zero de semelhança com o Starscream G1. Cara, eu me lembro até hoje de um comentário que eu deixei num post que alguém fez lá em 2011, quando saiu a primeira imagem do Wheeljack Prime. O meu comentário foi: se as pessoas querem ver, se as pessoas querem G1, elas vão ver G1, então, sabe? Tipo, quer G1 vai ver G1. É isso. É outra série, é outra personalidade. Ó,